Sendo adolescente na década de 2010, eu cresci frequentando a internet. Eu gostava de todas as coisas habituais que um adolescente gosta. Creepypastas assustadoras, histórias estranhas da internet e, mais importante, canais paranormais do YouTube. Assistia a muitas coisas de investigação e todos aqueles desafios que eram populares. Você conhece o tipo de mitos ou histórias da internet que se transformaram em desafio, que poderiam ser aproveitados para obter muitas visualizações? Não tenho certeza se já acreditei em nada disso, mas tenho certeza de que estava com muito medo de tentar qualquer coisa sozinho. Hoje em dia, não tenho gostado desse tipo de coisa, porque eu tenho estado ocupado com o trabalho e suponho que simplesmente superei isso em geral. Eu moro no campo, em uma cidade rural, apenas 300 pessoas ou mais, com muito espaço entre as casas. Eu sempre gostei do silêncio, desde criança. Não há vizinhos barulhentos ou ruas movimentadas para me perturbar. A minha cidade fica apenas a 30 minutos de carro da cidade mais próxima, então tenho que sair de carro para trabalhar, mas não é muito incômodo. De qualquer forma, recentemente fiz uma viagem de trabalho onde tive que ficar em uma cidade diferente por alguns dias. O hotel em que eu estava hospedado era de tamanho razoável, com bem mais de 10 andares, embora não me lembre do número exato. Eu não gosto de pensar naquele lugar. Eu já tinha ficado lá por 2 noites. Na terceira, enquanto subia o elevador para passar a noite no meu quarto, eu lembrei de uma coisa. Ver a quantidade de botões no elevador me lembrou de um desafio que vi muito quando era adolescente. Era chamado de o desafio do elevador. Era muito idiota e ninguém acreditava, mas não pude deixar de pensar nisso. Quando criança, mesmo sabendo que não era verdade, algo sobre isso ainda me assustava. Não ouço falar dessa história há anos, então, se você não conhece, a premissa do jogo é seguir um conjunto de instruções usando um elevador em um prédio de pelo menos 10 andares, e você acabará em alguma realidade alternativa assustadora ou algo assim. Quando cheguei ao meu quarto, pesquisei só por curiosidade e, com certeza, as instruções ainda estavam disponíveis. Eu sabia que tudo era besteira, mas, por algum motivo, uma parte de mim queria tentar. Acho que pela minha criança interior ou algo assim. Como era minha última noite naquele hotel, eu disse, foda-se, por que não? Fiquei acordado até bem tarde, por volta das 2 da manhã, na esperança de que a maioria das pessoas dormisse e não precisasse reiniciar se alguém atrapalhasse. Ei, então, se eu vou fazer isso, é melhor me comprometer, certo? Quando entrei no elevador e passei a mão sobre o botão do quarto andar, parte de mim estava nervoso. Eu não sabia por quê, mas havia algo desconfortável no fundo do meu estômago. Ignorei e apertei o botão, iniciando oficialmente o jogo. O elevador subiu até o quarto andar e as portas se abriram. Ninguém entrou e eu dei um suspiro de alívio. Continuei a seguir as instruções cuidadosamente. 2º andar, depois o 6º e depois o 2º novamente. Até agora, tudo bem. Apertei o 10º e meu estômago embrulhou quando o elevador subiu. A sensação acontecia todas as vezes, mas algo dessa vez parecia pior. Em seguida, era hora de apertar o botão do 5º andar. Supostamente, uma mulher deveria entrar, e se você falar com ela, ou mesmo olhar para ela, algo ruim vai acontecer. Apertei o botão e o elevador desceu, aparentemente mais lento do que antes, embora provavelmente fosse meu nervosismo. Quando tudo parou e as portas se abriram, não havia ninguém lá. Acho que senti alívio e decepção. Fiquei feliz por não tê-la encontrado, mas teria sido interessante se a tivesse visto. Esperei que as portas se fechassem, mas, logo antes disso, ouvi passos leves se aproximando rapidamente do elevador. Uma mulher praticamente correu para dentro do elevador, e ficou claro que ela estava tentando entrar antes que as portas se fechassem. Acho que naquele momento eu tinha esquecido totalmente as regras. Eu não disse nada, mas olhei para ela. Ela usava um vestido floral leve e sandálias que me chamaram a atenção porque estávamos no meio do outono. Seu cabelo era longo, escuro e fino, solto sobre os ombros. Ganhei algum juízo e desviei o olhar rapidamente, evitando o rosto dela. Não tive um vislumbre disso e esperei que os poucos segundos que olhei não estragassem as coisas.
Apertei rapidamente o botão final do primeiro andar. Supostamente, se o elevador descer até o primeiro, você falhou. Mas se for até o 11º, isso significa que você entrou na outra dimensão. Infelizmente, o elevador desceu, me levando ao primeiro andar. Embora eu esperasse, foi um pouco decepcionante. Saí do elevador sem olhar para trás, conforme as instruções, e subi as escadas para encerrar a noite. Algo estava pesando sobre mim enquanto eu caminhava. Eu não tinha certeza de quando poderia olhar para trás, mas quando me aproximei das portas da escada, senti que, se não olhasse para trás naquele momento, eu morreria. Parece loucura, mas juro que foi assim que me senti. Olhei para trás e, para minha confusão, as portas do elevador permaneceram abertas, apesar de normalmente estar fechada e já estar em movimento novamente. A mulher permaneceu dentro do elevador, olhando para mim. Ela não estava de pé, assustadoramente me encarando. Parece assustador quando o explico assim, mas ela estava sorrindo. O sorriso em si era vazio e não parecia que ela estava sorrindo para mim. Ela apenas parecia simplesmente contente. Ela ficou parada, mas confortável. Eu estava cansado demais para continuar pensando naquele jogo estúpido, então me virei e fui para o meu quarto passar a noite. No dia seguinte, tentei tirar o jogo da cabeça. É um daqueles momentos em que você faz algo inútil e escolhe fingir que nunca fez, para não sentir que perdeu tempo. Quando cheguei em casa, continuei meu dia normalmente. Havia uma sensação estranha no fundo da minha mente, mas eu ignorei. Naquela noite, lutei para adormecer. Tive uma estranha sensação de pavor, mas não consegui identificar o porquê. A semana seguinte foi do mesmo jeito. Dias normais, exceto por uma sensação estranha, seguidos de uma luta para adormecer por causa de uma forte sensação de pavor. Certa noite, uma semana depois de chegar em casa, foi quando tudo deu errado. Fui para a cama no horário habitual, por volta das 10 da noite, e adormeci no horário padrão. Sem pavor, sem sentimento estranho. Dessa vez, porém, acordei e ainda estava escuro. Olhei para o relógio na minha mesa de cabeceira e descobri que eram cerca de 2 da manhã. Então eu ouvi o som silencioso da respiração. Não era minha. Meu estômago embrulhou e comecei a entrar em pânico. Tudo o que eu conseguia pensar era: quem diabo está no meu quarto agora? Não sei como, mas eu consegui me acalmar. Cresci em uma família muito espiritual. Enquanto crescia, me disseram que se houvesse um fantasma ou um demônio na casa, eu deveria ignorá-lo. Foi isso que eu pensei. Não sei como eu consegui chegar a essa conclusão. Talvez tenha sido a última semana de privação de sono, ou talvez eu tenha sido simplesmente estúpido. De qualquer forma, voltei a dormir. Quando acordei de manhã, a respiração não estava lá. Na verdade, eu tinha esquecido completamente disso. Isso foi até a noite novamente. Eu estava na cama tentando adormecer quando ouvi mais uma vez as respirações suaves e superficiais. Foi quando percebi que estava vindo debaixo de mim. Reuni coragem para olhar pela beirada da cama e vi o que confirmava meus medos. Espreitando debaixo da minha cama estavam as pontas de um cabelo longo, escuro e fino. Não ousei procurar mais. Desci lentamente da cama, peguei meu telefone e saí do quarto. Quando olhei para trás para fechar a porta, eu a vi. Não, ela me viu. 2 olhos arregalados olhavam profundamente para minha alma. Ela não saiu de seu lugar debaixo da minha cama e não estava mais sorrindo. Seu vestido floral, leve, que antes lhe caía perfeitamente, agora estava escuro e caído. Saí correndo de casa freneticamente, pegando as chaves no caminho e batendo a porta atrás de mim. De jeito nenhum eu iria passar mais um segundo com aquela coisa. Entrei no meu carro e dirigi. Dirigi sem sequer pensar em um destino. Eu só precisava fugir. Eu provavelmente deveria ter chamado a polícia, mas essa era a última coisa que me passava pela cabeça. Eu estou hospedado na casa dos meus pais há alguns dias. Eu não posso voltar para lá. Meus pais me convenceram a chamar a polícia, que revistou a casa, mas não encontraram ninguém. Não havia sinal de entrada forçada e nada que sugerisse que havia uma mulher ali.
nem mesmo um fio de cabelo. Nos primeiros dias em que fiquei aqui, tudo parecia bem pela primeira vez, mas nas últimas noites, a sensação voltou. Aquele medo inexplicável que eu sentia todas as noites, eu tô com medo de ouvi-la novamente. Eu tô com tanto medo. Acho que isso significa que ela me encontrou de novo. Eu não sei o que fazer. Eu nem sei se ela faz parte desse jogo doentio e distorcido, ou se acidentalmente cruzei o caminho de alguma maluca. Não acredito que isso tenha sido uma coincidência. Eu não deveria ter olhado para ela. As instruções diziam que se eu olhasse para ela, não seria capaz de retornar ao mundo real. Talvez ela queira me levar para sua dimensão de merda, eu sei lá. Eu vou me apegar a qualquer coisa nesse momento. Eu tô pensando em voltar para o hotel. Talvez se eu fizer o ritual direito de novo e for embora de vez, ela me deixe em paz. Eu ainda posso ouvir a sua respiração.